O BCAA é um grampo nas academias há décadas, mas será que ele realmente reduz a dor muscular ou você está apenas pagando caro por um efeito placebo? Hoje vamos colocar os dados clínicos contra o dogma dos ferros para descobrir se você está jogando dinheiro no lixo. E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e com quase 20 anos de experiência com musculação, eu já vi muita moda passar. Então, se você quer entender se a leucina e a valina realmente aceleram sua volta aos treinos, fica comigo até o final, porque o que a ciência diz sobre os marcadores de dano muscular vai te surpreender. Já clica no botão hypar para fortalecer o canal, se inscreve, deixa o like e bora pro conteúdo, porque tempo é músculo. Para a gente começar com o pé direito, precisamos entender o que acontece no seu músculo. A famosa DOMS, ou Delayed Onset Muscle Soreness, ou dor muscular de início tardia, não é apenas ácido lático acumulado, como diziam antigamente. Ela é o resultado de microlesões ultraestruturais nas fibras musculares e no tecido conjuntivo. Quando você treina pesado, ocorrem rupturas nos sarcômeros. O corpo inicia uma resposta inflamatória para reparar esse tecido e é aqui que entram os aminoácidos. Os BCAAs, leucina, isoleucina e valina, são aminoácidos essenciais, o que significa que seu corpo não produz. Eles são oxidados diretamente no músculo para gerar energia e sinalizar a síntese proteica. Mas a grande questão que a fisiologia do exercício levanta hoje é: será que o isolamento desses três caras é mais eficiente do que uma proteína completa, como o do frango ou whey protein, que contém todos os 9 aminoácidos essenciais? Estudos mostram que, embora os BCAAs sinalizem a via de mTOR, sem os outros aminoácidos tijolos, a construção da parede muscular fica incompleta. Mas calma, antes de você achar que é só tomar qualquer dose, o segredo está na proporção. E é aqui que o marketing das empresas tenta te enganar. A proporção leucina, valina, isoleucina, marketing versus realidade. Você já viu potes de BCAA com proporções de 2:1, 4:1 ou até 10:1, certo? A ideia por trás disso é que a leucina é a chave mestra que liga o motor da recuperação. Do ponto de vista farmacocinético, a leucina realmente ativa a sinalização celular. Porém, a ciência nutricional moderna alerta para o desequilíbrio competitivo. Quando você inunda seus transportadores intestinais com uma dose absurda de leucina isolada, você pode acabar prejudicando a absorção de outros aminoácidos importantes. A proporção fisiológica encontrada no tecido muscular humano é próxima de 2:1:1. Quando o marketing empurra proporções de 8:1:1, muitas vezes é apenas para encarecer o produto sem que haja uma evidência clínica de que isso reduz a dor muscular de forma superior. Você sente que seu BCAA funciona ou já percebeu que ele não faz diferença alguma na sua dor? Comenta aqui embaixo com sinceridade: eu tomo ou eu não tomo, para saber. Agora, se você quer prova de verdade, vamos olhar para o que o seu sangue diz depois de um treino de pernas pesados. Mas antes de partir para os próximos tópicos importantes, mais uma vez eu peço a sua inscrição e o seu like e confere os cupons de desconto nas descrições abaixo. Análise de marcadores de síntese proteica e dano muscular. Para determinar se um suplemento funciona de verdade, os cientistas medem marcadores como a creatina quinase, sigla CK, e a lactato desidrogenase, sigla LDH. Níveis altos dessas enzimas no sangue indicam que a membrana da sua célula foi rompida. Uma meta-análise publicada no Journal of Human Kinetics comparou diversos estudos e mostrou que a suplementação de BCAA pode sim reduzir a concentração de CK e LDH no seu pós-treino, o que sugere um menor dano tecidual. Porém, esse é um porém de ouro. Esse efeito foi observado principalmente em indivíduos com dietas baixas em proteínas ou em estado de déficit calórico agressivo. Quando comparado a grupos que consumiam whey protein, que já é naturalmente rico em BCAAs, o benefício extra do BCAA isolado foi praticamente nulo. Ou seja, o marcador diminui, mas o alimento integral ou whey já fazem esse trabalho com muito mais eficiência e menor custo. E isso nos leva a uma comparação inevitável. Compensa gastar no potinho ou investir na dieta sólida? Suplementação isolada versus alimentos integrais. Agora vamos falar de economia e biodisponibilidade. Um medidor ou
como você costuma chamar, scoop de BCA e te entrega aminoácidos de forma rápida. Sim, claro. Mas a proteína do ovo, da carne ou do leite traz consigo uma matriz completa de micronutrientes e aminoácidos não essenciais que auxiliam na estrutura da face muscular. Para quem já consome cerca de 2 gramas de proteína por quilo corporal, o BCA adicional acaba se tornando o que chamamos de área de resíduo caro. O excesso de aminoácidos que o corpo não consegue utilizar para síntese vira ureia e é excretado, ou seja, mandado para fora. Se você tem um orçamento apertado, investir em creatina, que tem muito mais evidência de ganho de força e volume, é uma decisão estratégica muito superior e mais inteligente do que manter o BCA no seu estoque básico. Então, Fábio, eu devo jogar meu pote BCA fora? Não necessariamente, existem 2 cenários onde ele brilha. Mas antes de falar aqui, peço mais uma vez a sua inscrição no canal e a sua curtida e confere o meu cupom de desconto no site da Probiótica para você comprar seus suplementos que realmente funcionam com 15% de desconto. O link está na descrição e comentários fixados. O veredito, estoque de performance ou marketing BIM. Chegamos ao veredito final. O BCA não é um vilão, mas ele é mal utilizado. Então, quando usar? Primeiro caso, treinos em jejum. Se você faz cardio ou musculação em jejum prolongado, o BCA pode ajudar a evitar o catabolismo agudo. E o segundo cenário seria em caso de restrição calórica extrema, ou pre-contest, quando a comida está muito baixa e você precisa de sinalização anabólica sem as calorias extras de uma refeição completa. Mas fora desses cenários, ele é um coadjuvante de luxo. Se você é um atleta de alta performance buscando os últimos 1% de melhora, ele tem o seu lugar. Mas se você é um praticante de musculação que busca estética e saúde, foque na creatina e no whey e na dieta sólida. Concluindo, vimos hoje que a dor muscular é um processo complexo e que, embora o BCA ajude a baixar os marcadores de danos, ele não faz milagre se sua dieta já for rica em proteínas. A proporção 2:1 ainda é rainha e o resto é marketing. Se esse vídeo te ajudou a economizar ou a entender melhor a ciência por trás dos suplementos, já se inscreve no canal por gentileza, deixa o like, ativa o sininho e hype o vídeo para o algoritmo mandar esse vídeo para mais pessoas. Venha ser membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos por apenas R$ 1,99 por mês. Não se esqueça também dos cupons de desconto. No site da Probiótica, use o cupom EUPROPersonalFábio para ganhar 15% de desconto, ou no site da Dr. Peanut, selecione a sua pasta de amendoim no seu sabor favorito e use o cupom BLPersonalFábio para ter 10% de desconto. Os links estão sempre nas descrições e comentários fixados. Se você gosta de vídeos curtos com dica rápida, direto no ponto, me segue também no Instagram, TikTok e Facebook para dicas diárias e treino e biomecânica. Muito obrigado de coração por assistir até aqui. Clica no vídeo relacionado na playlist para você conhecer mais o meu trabalho, maratonar o meu canal, continuar aprendendo comigo. Até a próxima, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Personal Fábio Las Boas aqui à disposição.